Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida entre Flamengo e Bahia, onde o Flamengo venceu por 2-1, praticamente ali no último minuto da partida, o Davi Luiz fez um gol de cabeça. Resultado muito injusto, principalmente para os torcedores do Bahia, né? Que reclamaram muito da arbitragem, a falta que foi dada em cima do Gerson, na opinião dos torcedores, não houve, e isso prejudicou o time baiano. O Bahia, que jogou muito no primeiro tempo, Bahia mereceu até sair com um resultado melhor no primeiro tempo do que o empate. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo dos grandes clubes do futebol do Nordeste, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom jogo, hein? Pra quem diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, o Flamengo pode provar o contrário. A celebração é por conta daquilo que a gente entende como uma partida, entende como desafio e comemora. Assim foi também a nossa comemoração com o empate do Atlético Paranaense. Hoje a gente está um ponto na frente. A bola na rede aos 49 minutos do segundo tempo, para os rubro-negros, foi a cereja do bolo. Em uma noite que teve parabéns para o Pedro, completando 27 anos, e reencontro com um dos principais ídolos do clube, Everton Ribeiro, agora defendendo o Bahia. Mas a verdade é que o Flamengo começou como espectador, vendo os visitantes procurarem o gol. Só que os donos da casa foram eficientes na resposta. De pé em pé, com direito a presente do aniversariante, para Gerson abrir o placar. Gerson, capitão! O Bahia devolveu na mesma moeda. Everaldo só precisou de uma chance para deixar tudo igual. Gol do Bahia! Com essa bola na rede, o camisa 9 iguala os 5 gols de William Oliveira do Vitória na artilharia do campeonato. Ainda no primeiro tempo, Cebolinha teve a chance de recolocar o Flamengo na frente. Bateu para fora. Na volta do intervalo, as chances se tornaram menos perigosas para os dois lados. E quando o empate parecia ser o resultado final, Davi Luiz surpreendeu. Davi Luiz na cabeçada testada e manda a bola para a rede. Davi Luiz. Gerson cobrou falta na área e o zagueiro subiu sozinho para completar. 2-1 Flamengo. Momento de alegria, nós que somos zagueiros, estamos ali em primeiro no campo para não deixar o adversário fazer gol e tenho me empenhado o máximo possível. Como eu fiz toda a minha carreira, de estar, quando tiver a oportunidade de ir lá na frente, tentar ajudar a equipe, e graças a Deus as coisas estão acontecendo da melhor maneira possível. Um gol que, assim como a partida, valia mais do que os 3 pontos. Além de chegar a 8 jogos de invencibilidade, o Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Jogou muito o segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, teve dificuldade, bastante. Mas agora o Lutai jogou muito. Eu acho que ele está correto na análise de oportunidades, foi muito parecido realmente, né? Apesar do maior controle que nós tivemos, e com ponta, sem ponta, como queiram, na verdade não foi o Flamengo que nos deixou com a bola, eles não conseguiram pegar a bola mesmo, essa é a realidade, né? Vamos estabelecer o que aconteceu no jogo. O Bahia teve um primeiro tempo muito bom, tanto que toma o gol do Flamengo, reage com o Everaldo e deixa 1-1. No segundo tempo, eu achei o Flamengo mais senhor de si, buscando por jogar em casa, diante do seu torcedor, coloca Gabigol, por exemplo. O Flamengo foi atrás do resultado. E hoje, quem não acordar e não descobrir que o segundo tempo não acaba mais aos 45, aos 48, aos 50. Hoje,
tem mais acréscimos, então tem que lutar até o final. E o Flamengo foi recompensado por isso. Foi. E o Bahia não merecia perder, mas futebol é assim, quem luta mais e consolida, ganha. É isso aí, viu o Atlético Paranaense? Que nos últimos 2 jogos, nos acréscimos, assim, Loira, o Flamengo conseguiu fazer o gol, na minha opinião, quando o Bahia jogava melhor, quando o Bahia tinha mais posse de bola, quando o Bahia ocupava mais o campo defensivo do Flamengo. O Bahia é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Vale lembrar que no Campeonato Baiano, né, que quando ele perde lá pro Vitória, ele dá uma declaração que ele foi, na minha opinião, muito infeliz na declaração dele, falando que o time no segundo tempo não conseguia jogar da forma que ele gostaria, meio que criticando os jogadores. E daquele momento pra frente, o Rogério Ceni parece que entendeu o elenco que ele tem em mãos. É um time muito bom, é um time experiente. Em muitos momentos da partida, nesses recortes, o Bahia jogou melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo é um time também que tem um treinador que conhece muito bem o seu elenco. Ele falou ontem na coletiva de 5, 6 meses de trabalho e os jogadores já entendem o que ele quer. E no finalzinho, a gente tem falado muito, elogiado muito o trabalho do Davi Luiz, ele acabou sendo coroado aí com o gol. Um abraço pro aniversariante, o Pedro, né, que fez aniversário. Teve assistência do Pedro. Queixada. Agora, ontem a gente viu um Flamengo com outras soluções. Ninguém duvida que o Arrascaeta e o De La Cruz são os titulares, mas o Lohan tá começando a gostar do jogo, tá se sentindo à vontade ali no meio-campo, chegando muito próximo da área também. E a gente vê o Léo Ortiz, que é improvisado como volante e tem agradado. O Léo Pereira voltou para sua função original, o Ayrton Lucas assumiu a lateral esquerda. O Flamengo, mesmo muito desfalcado, seriamente desfalcado, tá se virando bem. Você falou do Léo Ortiz, eu lembrei do que o Dorival fez com o Alisson, né? O Léo Ortiz é um zagueiro e ele tem qualidade para exercer essa função, vem fazendo com excelência. Não sei se fica ali uma outra oportunidade ou, de repente, uma outra posição para o Léo Ortiz. A hora que o time estiver completinho, o Tite já sabe que pode contar com ele em uma outra posição, além do zagueiro. É verdade, está criando alternativas no Flamengo. Aliás, a próxima partida do Mengão é o clássico diante do Fluminense. O Flu, que perdeu para o Cruzeiro, foi até um jogo... Olha, se terminar o campeonato nessa fase na liderança, vai usar a camisa branca com bolinhas, já que o Tour de France vai começar na semana que vem. Boa referência. Gostou? Gostei. Le Maillot à Poix. É o nome da camisa. Ah, tá. Não tenho tanto conhecimento, assim, do Tour de France. Mas Gerson contra o Bahia eu tenho um pouco mais de conhecimento, tá? Jogou muita bola. A gente vai para os números dele na partida, marcando gol, dando assistência. Ações com bola também teve 63, liderou a equipe. Em chances criadas. E aí a nota dele teve a melhor nota da rodada, com uma nota acima de 8. Caramba, 8,6 é muita coisa isso na Bola de Prata. 8,0, mas é muita coisa. É muita coisa. Eu acho até que foi... Não quero ser desonesto, foi o Pedro Henrique Torre que tuitou isso ontem, publicou algo sobre o Gerson parecer o Gerson de antes. Do Gerson, da versão original. Eu falei isso, de 2019, eu falei. Não sei se foi. Mas pode ser que o Pedro Henrique Torre tenha falado. Então quer dizer que mais de uma pessoa pode estar falando sobre isso? É essa a sensação, Dana? Eu acho que essa é a sensação. E é uma vitória pessoal pro Gerson e pro Tite, que sempre confiou muito no Gerson, né? Mesmo em momentos que ele não estava desempenhando naquele nível que a gente conhece. Tecnicamente, ele é acima da média. Ele já mostrou isso no Flamengo. E agora ele tem também um espírito, um comprometimento que contagia a equipe. Parece aquela versão do Coringa de 2019. Porque ele inicia o jogo por dentro, jogando muito, se dedicando sem a bola, sacrificando, né? Era um cara também importante para essa transição. Ele botava velocidade também para tentar conectar. Fez muita diferença. E aí, a partir do momento que o Tite faz uma modificação e coloca ele mais aberto pela direita, ele como meia pela direita, ele também rende, né? Então, um golaço, assistência, um jogador que está concentrado, que está jogando para o time, que está correndo uma barbaridade. Em várias oportunidades, o Gerson ele foi criticado pela torcida, né? Soneca. E a gente está vendo um cara muito ligado, assim. A gente está vendo um jogador com um nível muito próximo daquilo que a gente viu em 2019, né? Quando ele foi muito importante com o Jorge Jesus. Ontem, de novo, ele foi o melhor em campo, assim, de maneira disparada. Uma atuação de altíssimo nível do Vapo. E foi quem sobrou, né, do meio-campo ideal, não foi? Do Flamengo? Sim. Contando esses desfalques De La todos, Cruz, né? Arrascaeta. A contusão do Alan, a saída do Pulgar também. Foi quem sobrou e quem está garantindo o Flamengo na liderança, Mari. Sim, e quando ele chega, acho que a gente não pode deixar de pontuar esse momento da volta do jogador, né? Do jogador que atua lá fora e volta até para um clube que ele já estava
atuando, o Gerson, ele jogou lá no Olympique de uma outra maneira também, né? Com o próprio Sampaoli, ele foi forjado a jogar mais pra frente. Teve jogos que ele jogou de atacante mesmo, ali, de referência na área. E aí, quando ele retorna pro Flamengo, era justamente a dúvida de onde encaixá-lo com essas peças, com o meio de campo já quase que formado, né? E aí você teria o Gerson mais recuado, você teria o Gerson mais avançado, você encaixaria ele aberto de algum dos lados. E aí eu acho que comprometeu um pouco o jogo dele e até esse período de readaptação, né? Com o Tite, quando tem essa pausa da data FIFA e aí o Tite perde, o Flamengo perde muitos jogadores para suas seleções, ele entra com o Gerson na direita, igual ele já estava entrando e estava dando certo. Mas não funciona. Esse jogo não funciona justamente porque o setor esvaziado do meio de campo precisava dessa peça fundamental que o Gerson sabe atuar por ali também. E aí ele já faz a substituição, já trazendo o Luiz para o lado direito, quando ele perde, né, os jogadores lá por lesão. Ele já traz o Luiz para a direita, o Gerson de volta para o centro, e aí nas 2 partidas seguintes ele entra com essa mesma formação. E deu muito certo ontem, principalmente, assim, porque o Tite fala uma coisa na coletiva que sobre posse de bola, né? O Bahia termina o jogo com mais posse, o primeiro tempo é quase que uma lavada de posse de bola, e o Tite fala: vão ter a posse, mas não vão nos controlar. O Flamengo, ele soube lidar com isso. E eu acho que o bacana desse Flamengo, nesse período, sem os seus principais jogadores, é a adaptação. Adaptação de jogo. A gente não vai conseguir controlar porque o nosso meio de campo não é tão forte. A gente pode perder qualidade criativa. Então, tá bom. Então, contra o Bahia, que é um time muito forte por dentro, a gente vai apostar na transição. E o Gerson foi muito importante ontem nisso. E é interessante, né, Pedro? Porque a gente conversava... sobre esse Flamengo e o que iria agradar a torcida do Flamengo no fim das contas, né? Talvez fazer 5-0 em todo jogo, era uma coisa sobre comportamento, e aí você trouxe na sua primeira entrada ao vivo aqui que a torcida... Era isso que a torcida queria, né? Não foi o maior placar do Flamengo, não foi um amasso, foi um jogo jogado, o Bahia teve muitos méritos, mas a torcida sai satisfeita. Então é muito mais sobre a interpretação da torcida, de como os jogadores estão se comportando em campo, do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Assim, foi por muito tempo também, é uma característica do Flamengo arrancar esses resultados na marra, né? No apagar das luzes, na alma rubro-negra. Então o rubro-negro se orgulha bastante disso e a torcida tem se orgulhado bastante dessa entrega dos jogadores. E aí se descola um pouco, deixa um pouco de lado a situação daquele time avassalador que pressionava, mordia completamente todo mundo, que era aquela utopia, né, que foi aquele momento do Jorge Jesus. Mas entendendo o outro contexto também, que agora, especialmente nesse momento, é um time desfalcado, é um time com mais garotos, é um time que precisa de apoio. Então a torcida abraça e tenta levar esse time à frente no Campeonato Brasileiro. Há uma conexão diferente, de fato, nesse ano, o que não havia ano passado. Ano passado parece que se perdeu de alguma maneira, especialmente também no período do Sampaoli, era um time mais desconectado da arquibancada. Esse ano parece que se juntou ali a alma da arquibancada com a alma do campo e os jogadores deixam tudo. E o Gerson, que vocês falavam aí, eu tinha tuitado ontem mais sobre um Gerson de 2020, na minha visão, porque em 2019 ele teve um desempenho muito bom, só que ele não era como um dos protagonistas. Em 2020 ele foi um protagonista ali naquele título brasileiro do Flamengo, era um cara que acalmava o meio de campo, tocava a bola, enfim, aparecia em diversas funções. Teve um Bahia 4-3, que foi até do triste episódio do com o Índio Ramírez, situação de injúria racial. Então o Gerson ali naquele momento virou o jogo para 4-3, capitaneou o Flamengo. Então vivi um momento muito, muito, muito bom mesmo, o Gerson naquela ocasião, em 2020, 2021. Então ele era mais protagonista. E acho que agora ele assume essa função, mais maduro, mais experiente, recuperado do problema de saúde no início do ano. Então acho que ele tá bem mais à vontade. Talvez melhor ali do lado da faixa direita, muitos torcedores apontam isso também, mas está muito à vontade em campo com a faixa de capitão. A abraçadeira ali, então está caindo bem nele nesse momento, encarnando o espírito rubro-negro. Acho que é um pacote, é um contexto que faz essa conexão com a arquibancada. E aí o Flamengo no segundo tempo, o Pedro estava falando lá do time de 2019 e tal, Dona, mas ele termina assim o jogo com o Gerson, com o Bruno Henrique, com o Gabigol e com o Pedro. Sim. Esses outros, não, acho que o Pedro também. Como é que esses jogadores foram nesse sentido? O Gabigol e o Bruno Henrique achei que entraram mal ontem. É? Não estavam
estava um pouco abaixo tecnicamente, não conseguindo dar continuidade nas jogadas. Achei que o Pedro fez um bom jogo, apesar de não ter marcado, ele dá uma assistência, um jogador que é muito importante para a engrenagem funcionar do ataque, né? Ali como um pivô, ele faz o time andar. Mesmo quando sai da grande área, ele consegue dar uma sequência ali para o sistema ofensivo. Os dois entraram muito naquela base da pressão final, o Gabigol e o Bruno Henrique, não se omitiram, mas achei um jogo abaixo na parte técnica. E aí, de novo, né, como a Mari falou, a importância do Gerson. Porque o Gerson, tudo passava por ele na articulação, principalmente no segundo tempo, quando ele vai para o lado direito. Né? No primeiro tempo, já era muito importante o Gerson, porque ele era o cara mais cerebral. Você tinha a estratégia de ter um Flamengo mais forte em velocidade no contragolpe. Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro, o Lohan, que é um tanque, muito importante, um cara tecnicamente que também está parecendo uma grande promessa aí do futebol brasileiro e ameniza a ausência do Arrascaeta. Eu só queria destacar um outro jogador. A gente falou do sistema ofensivo, a fase do Davi Luiz. Sim. Não é só por conta de mais um gol, ele já tinha marcado um gol contra o Vasco. Agora ele faz um gol heróico. E isso coroa um momento, assim, de recuperação dele. Porque ele era até o último da fila aí. Ele chegou a ser o último da fila. É um jogador que tem uma carreira de respeito. Sim. E tem que ser muito respeitado. Ele é muito importante internamente no grupo. É uma liderança no vestiário. A gente recebeu até o próprio Rodinei aqui, né, em um Bola da Vez, e estava conversando com ele sobre isso. A importância que o Davi Luiz tem lá dentro. E um jogador que também é uma aposta do Tite. O Tite recuperou o Davi Luiz. Hoje o Davi Luiz é titular do Flamengo. Não só por contra o gol, mas por tudo que ele consegue fazer ali na organização da defesa. Ele tem sido dominante também nos duelos. Então, assim, é um grande momento que mostra a fase que esse time do Tite está vivendo, assim, de superar as adversidades, né, de ir buscar o resultado até o último segundo. Segundo jogo consecutivo que isso acontece. E o Bahia ontem fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, a maturidade de um time que encorpou. São 8 jogos de invencibilidade, né? São 7 vitórias e um empate. É um time que, no momento que a torcida tinha mais medo, que era o fantasma da Copa América, ele tá mostrando maturidade, solidez e que tá pronto para brigar por tudo. E o momento em que tem tantas baixas assim, chega num certo momento ali que é um jogo de compensação também, né? Porque contra o Grêmio, por exemplo, o Tite ele entra com o Léo Pereira na esquerda, e aí com o Davi na zaga, e o Léo vai muito, né? Sobe muito. E o Davi Luiz sempre fechando aquele lado, justamente para compensar. E um time muito mexido contra o Grêmio. Então, acho que o Tite, além de tudo que a gente está falando de adaptar a equipe para esse momento, para o adversário, com a ausência dessas peças, é um grupo que está muito fechado, né? A gente vê ali, bom, a comemoração do gol do Davi Luiz não é só porque é no fim do jogo. Parece final de campeonato. Isso valoriza o adversário, porque o Bahia subiu o nível do jogo, assim, foi um jogo muito bom mesmo, de um duelo de duas grandes equipes, e o gol do Davi Luiz é uma comemoração que parece final de campeonato. Só uma questão muito rápida, Bruno, assim, a adaptação do Tite também perante o adversário. Sim. Porque esse Flamengo dele já rendeu com bola, e ontem o Bahia fez um ótimo primeiro tempo, chegou a controlar. Mas se você for analisar, o time mais perigoso foi o Flamengo nos contra-ataques, nas transições. Finalizou mais do que o Bahia. E no segundo tempo, na minha visão, o Flamengo foi até superior. O Bahia cansou, né, também. Cansou. Ô Mari, só pra gente já se despedir do Pedro também, ele volta já, só um ponto que é importante. O Tite tem razão, hein, no que ele fala da questão dos horários do intervalo dos jogos. Aliás, o Abel falou isso também. O Abel falou, o Tite falou, o Subeldia falou, o Renato falou. Então você vê que são técnicos que ganharam, que perderam, daqui, jovens, de fora. Então é uma unanimidade. E é uma tensão que, de fato, precisa existir, porque está evidente para todo mundo que isso prejudica o campeonato. E pro Tite... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Flamengo e Bahia. Bahia agora foca na próxima partida do campeonato, que será no domingo contra o Cruzeiro na Arena Fonte Nova. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.